Olá, crianças! Então, hoje a aula de geografia nós vamos falar sobre os aspectos naturais das paisagens, né? O que são os aspectos naturais das paisagens? Paisagens, vocês sabem que são aquelas paisagens que tem na nossa natureza, né? E esses aspectos naturais são o quê? São as formas que essas paisagens vão adquirindo de acordo com o tempo, de acordo com várias situações que vão acontecendo na nossa natureza, né? E nós vamos estudar especificamente a nossa natureza aqui no nosso país, ok? Bom, vocês vão começar a ler, né? Essa página, né? Que a leitura vai começar na página 110, né? Vocês vão ler direitinho o que fala sobre os aspectos naturais das paisagens, ok? Bom, nessa próxima página, nós falamos sobre, né, também sobre essa paisagem, né? O que fala? O território brasileiro tem características naturais bastante variadas. Vamos conhecer um pouco sobre o clima, a vegetação, o relevo e a hidrografia do nosso país. Então, pessoal, nessa página aí vocês vão entender o porquê o porquê que acontece esses aspectos naturais das nossas paisagens, né? O que leva, por exemplo, uma rocha, ela ter uma fenda? O que é uma fenda? Esse buraco, esse vão que tem na rocha, o porquê que ela toma determinados formatos, né? Então vocês vão entender melhor com a leitura que vocês vão fazer no texto também, nessa página. Bom, passando para outra página, olha só, falando sobre clima e vegetação. Bom, o que tem a ver o clima e a vegetação? Tudo a ver. Isso aí nós podemos lembrar até das estações do ano, né? De acordo com cada estação do ano, vocês podem observar que as paisagens, a natureza, ela muda conforme o clima, né? Por exemplo, quando está no outono, a paisagem ela se torna ela pega um aspecto diferente. Quando está na primavera, fica tudo mais florido, mais colorido. Quando está no frio, né? E quando está no calor. Então, de acordo com cada região, pega um aspecto diferente de acordo com o clima, que tem em cada região do nosso país, né? E de acordo com as estações do ano. Isso influencia em alguma coisa, no aspecto, na natureza? Influencia em tudo. Então, vocês também vão ler essa página para vocês entenderem um pouquinho mais sobre clima e vegetação. De acordo com cada clima, como que fica a vegetação de acordo com o nosso país, né? A nossa região. Bom, a próxima página fala sobre o tempo atmosférico, né? O que fala sobre o tempo atmosférico? Olha só, você já esteve em situações como as mostradas nas imagens? Olha só, essas imagens aí. Tem uma mulher na chuva, né? Uma chuva de vento. Como vocês podem ver que até a sombrinha dela, a sombrinha dela tá até por conta do vento, a sombrinha dela tá até do avesso, né? Então, olha só. E essa outra imagem aqui. Vamos ver o que fala as legendas? Olha só, cidade de São Paulo durante dia chuvoso, em 2017. E essa outra imagem aqui que fala sobre, né, o dia ensolarado com temperatura elevada na cidade de Teresina, Piauí, em
em 2015. Então, olha só, tem dois climas aí bem diferentes, né? Que é o tempo, que é de acordo com a nossa atmosfera, como vocês podem ver nos jornais, que o papai, a mamãe, o tio, o avô assistem aquelas previsão meteorológica sempre fala sobre o tempo, o porquê que provoca aquelas chuvas de vento, né? O porquê que acontece a questão das secas, que nós estamos passando também por todo ano, a questão das queimadas. Então, também nessa leitura que vocês vão fazer nessa página aí, vem explicando direitinho o tempo atmosférico, tá? Bom, vamos passar para a próxima página. Olha só. Nessa página fala sobre os climas do Brasil. Como vocês podem ver aí, nós temos um mapa do Brasil. E ele está dividido por cores, né? Por cores diferentes. De acordo com cada cor, vocês podem seguir, né, a setinha e lá em cima vem explicando, né? De acordo com cada região. Olha só, essa região onde vocês podem ver que é essa região verde aí, né? Que é um clima equatorial, né? E nessa legenda aí já vem explicando o que é um clima equatorial e por que ele acontece nessa região. Bom, de amarelo, aonde está aí no nosso país, olha só que o nosso clima, né, que é lá o estado de Goiás, você pode ver que está nessa faixa amarela aí, que é o clima, né, tropical. E vocês também vão ler aí nessa legenda o que é o clima tropical. Vocês podem ver que ele não é só no estado de Goiás, ele abrange metade do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Tocantins, Maranhão e algumas partes também lá do Nordeste. Tem também essa parte de vermelho, né, que é o clima semiárido, tá? Que vem explicando direitinho nessa legenda o que é o clima semiárido. E também aqui bem pequena, né? Bem no litoral aqui, de rosa, bem pequenininho, olha a setinha, que é o clima tropical úmido, né? O que significa úmido, né? É um clima mais úmido, onde tem um pouco mais de chuva, né? Um clima onde acontece temperaturas mais úmidas, mais chuvoso também. E lá embaixo, por último, vem um clima, né, subtropical. Também nessa legenda vem explicando o que é um clima subtropical. Então vocês vão ler com bastante atenção, tá? Para vocês entenderem direitinho o que é cada tipo de clima existente no nosso país. E prestem bastante atenção o clima também existente aqui na nossa região, que é onde eu falei, olha lá o estado de Goiás, que vocês podem observar direitinho qual que é o clima existente aqui na nossa região no estado de Goiás, tá? Bom, a próxima página está falando sobre o tempo e o clima na vida das pessoas. Ah, professor, o que tem a ver o clima com a vida das pessoas? Tem tudo a ver também. Olha só, observe a imagem ao lado, explique como as características do tempo atmosférico estão interferindo no cotidiano das pessoas. Olha só, de acordo com o clima, muda em alguma coisa o nosso cotidiano. O que é o nosso cotidiano? É o nosso dia a dia, o que nós fazemos no nosso dia a dia. Então, isso influencia? Tem alguma coisa a ver? Tem, lógico. Por exemplo, aqui na nossa cidade, quando chove muito, altera alguma coisa na nossa rotina? Altera,
né? Por exemplo, você não pode ficar em determinados locais, né? Porque acontece igual lá no Barrinha, inunda de acordo com a chuva, quando acontece uma chuva com um tempo mais demorado, pode acontecer de alagar, né? E, por exemplo, você tem que sair de guarda-chuva, né? E quando faz um sol, né? Um sol por exemplo, um clima mais quente. Dependendo dos lugares, as pessoas vão para as praias, né? Tem também aqui na nossa região que são os rios, os ranchos, as ilhas, né? Onde as pessoas procuram estar em lugares aonde tem a água, né? E para desfrutar desse clima mais quente, né? Porque pode acontecer também a questão da desidratação, então influencia na vida das pessoas, né? E olha só, esse homem aí nessa lavoura, vamos ver o que tá falando? Algumas culturas desenvolvem-se melhor em determinados tipos de clima. A lavoura de cacau, por exemplo, desenvolve-se melhor em regiões de clima quente. Olha só que interessante. O que é lavoura de cacau? Lavoura de cacau é aquela fruta onde produz o chocolate, né? Então, olha só, o cacau, por exemplo, aqui no nosso país, ele é produzido mais no estado da Bahia, né? Então, por que no estado da Bahia? Nós sabemos que a Bahia, ela está no Nordeste, né? Na região Nordeste do nosso país, e é uma região mais quente. Então, por isso, a produção de cacau lá é mais produtiva, né? Então, o clima, ele influencia muito de acordo com cada região. Por exemplo, os tipos de plantações que tem no sul são diferentes de plantações que existem no Nordeste por conta do clima e do tempo, né? Vamos lá, passar para a próxima página. Olha só. Nessa página aí, como vocês podem ver, tem uma atividade e uma atividade assim bem simples, muito fácil para vocês fazerem, tem, né? E é até um assunto que nós estamos trabalhando essa semana também, que é sobre a notícia. Então vocês vão ler essa notícia e vão responder essas perguntas, tá? No caderno de vocês. Vocês podem colocar somente as respostas no caderno de vocês. Ok, dando continuidade, nós vamos falar agora sobre a vegetação e as paisagens, né? Olha só, como vocês podem ver aí, nós temos os diferentes tipos de vegetações e as paisagens. Olha só, aí vem falando sobre a floresta amazônica, né? A floresta tropical, passando para a próxima página também, falando sobre, olha, a caatinga, né? Todas essas vegetações têm um lugar específico no nosso país, aonde essa vegetação é predominante. Por exemplo, olha só, a caatinga, aqui embaixo vem explicando direitinho qual é a região do nosso país aonde ela é predominante. O cerrado, lembrando bem que a vegetação predominante aqui na nossa região é o cerrado, né? Então, vocês vão ver as especificações que tem essa nossa vegetação também, ok? Vocês vão ler essa página para vocês depois poderem responder as questões no caderno, tá? Bom, passando para outra página, deixa eu ver aqui. Isso, essa página. Vamos lá. Outros tipos de vegetação existente no nosso país. Olha, a mata da araucárias, né? Tem os campos, a mata dos cocais. Vocês vão ler onde elas estão, tá? Essas vegetações, onde elas existem
E como são essas vegetações? Vocês vão ler direitinho cada página, cada uma dessas especificações de vegetação existente no nosso país, tá? Passando para frente, bom, tem também a vegetação do Pantanal, né? Que esse ano nós até ouvimos falar bastante nos jornais por conta das queimadas, né? Que aconteceu no Pantanal, né? Até mesmo danificando com a fauna e com a flora dessa região. O que é a flora? É a vegetação típica da região. E o que é a fauna? A fauna são os animais, as espécies, né, existentes nessa região também, tá? E a vegetação litorânea. O que é a vegetação litorânea? São as vegetações que existem no litoral do nosso país. O que é o litoral? Litoral é onde estão mais perto, mais próximos do mar, né? Aonde faz o litoral é aonde tem as costas marítimas, né? Por exemplo, essa imagem aí mostra muito sobre os mangues. Então, são vegetações diferentes de acordo com as regiões do nosso país. Vocês vão ler para vocês poderem responder as questões. E por fim, vem aí também um mapa do Brasil mostrando sobre, né, as vegetações, né, no caso, onde, de acordo com as cores, olha só, no mapa do Brasil tem as cores e nesse cantinho aí vem explicando, de acordo com as cores, o tipo de vegetação, olha só, que é a floresta amazônica, onde ela está no nosso país, a floresta tropical, a mata das araucárias, o cerrado. Olha lá, vamos só dar uma olhada no cerrado, olha lá onde está laranjado, olha, não é bem lá no nosso estado de Goiás, aonde fica perto da nossa cidade, tá vendo? Ali por perto, no Mato Grosso, parte do Mato Grosso, no Tocantins. Então, a vegetação predominante é o cerrado, né? E fala da caatinga, do Pantanal, dos campos, a mata dos cocais e a vegetação litorânea, tá? Como eu já havia explicado agora anteriormente. Depois que vocês lerem certinho essas explicações, tá? Sobre cada página, né? Olha só que importante, lembrando vocês que esse mapa que vocês estão vendo aí, ele vem explicando sobre a degradação, né? O que aconteceu, que são essas, olha só, áreas alteradas da vegetação natural brasileira em 2015. Bom, tem aquele mapa anterior mostrando as vegetações. E esse mapa, vocês estão vendo que tem umas partes em cinza. Por que existe essas partes em cinza? Olha lá na legenda. São as áreas alteradas. O que são áreas alteradas? São áreas onde já foram degradadas pelo homem, né? Foram degradadas por algum motivo, né? E olha só que pena. O que acontece com a vegetação do nosso país, né? Então, é por isso que nós temos que prestar bastante atenção na natureza, nós temos que preservar, não podemos degradar a natureza, porque olha só o tamanho já das alterações que foram acontecendo no nosso país por conta da ação humana ou de acontecimentos que foram causados por um motivo ou outro, né? Então, agora, passando para a próxima página, vocês vão ver que tem
a atividade, né? Muito fácil para vocês fazerem, tá? Vocês vão ler e de acordo com o que vocês viram nas páginas anteriores, vocês vão responder no caderno de vocês. É uma atividade bem fácil que tem na página 124 e na página 125. Então, de acordo com o que vocês viram, vocês vão ler essas atividades e vão responder no caderno de vocês. Não precisa copiar as perguntas, somente colocar o cabeçalho, escrever número 1, alternativa A e assim sucessivamente. Boa atividade para vocês. Qualquer dúvida, nós estamos aqui para explicar.